Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente está recebendo aqui nos estúdios o prefeito da cidade de Coronel Fabriciano e presidente eleito da AMM, Associação Mineira de Municípios, Dr. Marcos Vinícius. Já posso chamá-lo de presidente a partir de junho, quando o senhor toma posse efetivamente, né? Bom dia, prefeito. Um prazer enorme estar retornando ao programa, né? Como você mesmo disse, agora como prefeito, presidente eleito da Associação Mineira dos Municípios, com posse aí no Congresso Mineiro dos Municípios. Já faço o convite aqui ao ar para que o programa esteja lá com o nosso congresso, que a gente faça aquela transmissão ao vivo. Eu acho que é muito bacana, até porque o seu programa hoje tem um respeito muito grande entre nós municipalistas. Muito obrigado. A gente esteve lá no ano de 2018, foi realizado no Mineirão e com uma repercussão muito bacana pra gente, com os presidenciáveis naquela oportunidade. Isso. E a gente vai, o nosso formato esse ano, novamente, por estar em ano eleitoral, trazer aí a pauta municipalista para os pré-candidatos, tanto ao governo do estado como a nível nacional, a gente fazer aquele mesmo modelo. Acho que é muito interessante, é uma oportunidade para eles e para nós gestores, a gente está num contato muito próximo e entregar para eles realmente o que a gente pensa no dia a dia, que a gente tem que entender que as políticas públicas estão nos municípios e os municípios cada vez mais têm que ser escutados. É verdade. Prefeito, para começar então, qual o maior desafio que o senhor acha que o senhor vai encontrar à frente da Associação Mineira de Municípios? A gente sempre fala da causa municipalista, a gente tem aqui a compreensão exata, porque a gente ouve, inclusive prefeitos de cidades, muitas vezes cidades pequenas, e para nós é muito claro a dificuldade que, sobretudo, os prefeitos vivem, porque a gente sempre fala, antes do problema ser do Estado, da União, o problema é do município. A bomba estoura geralmente no colo do prefeito. O problema da saúde, da educação, da infraestrutura urbana. A população busca o prefeito primeiro para reclamar. Essa causa municipalista como um todo, essa defesa seria o maior desafio? Eu acho que um dos primeiros desafios que a gente tem agora é manter o nível da associação que o nosso presidente, o Van Lacerda, colocou, né? Um alto patamar. O segundo desafio agora é um momento de união, que a gente sabe que, apesar de ter tido uma chapa de consenso entre 5 candidatos, depois aparece uma segunda chapa para disputar. Então tem alguns prefeitos aí que estão um pouco insatisfeitos, está na hora de buscar eles e entender que realmente o municipalismo é maior que as nossas vaidades pessoais. Um terceiro desafio que a gente tem é evitar as irresponsabilidades. O que é as irresponsabilidades? São projetos de leis que são nocivos à população. São projetos de leis que às vezes são feitos aí, tanto a nível de estado como a nível de união, sem fonte pagadora. E aí o que sobra isso? Para os municípios, que aonde que está o serviço sendo desenvolvido é lá no município. Então, cara, eu acho que é muito bacana criar teto disso, teto daquilo, mas tem que saber de onde vai sair essa fonte para pagar esses profissionais. Eu não estou falando, desmerecendo nenhuma classe, mas eu estou falando de responsabilidade. Responsabilidade é diferente. Valorização é uma coisa, responsabilidade é outra. Nós tivemos aqui no passado irresponsabilidades que levou ao caos econômico do governo de Minas, levando inclusive a atraso de pagamentos de funcionários públicos e realmente que foi um roubo de recursos que eram dos municípios. Eu falo roubo que foi roubado. ICMS, Fundeb, IPVA, que foi arrecadado do contribuinte e não foi repassado para os municípios. Hoje os repasses estão em dia, né, prefeito? A política, a gente até ficou meio preocupado com o governo Zema, que quando em plena pandemia, a gente, será que vai dar conta agora? Mas honrou em dia. E lembrando, estamos quase chegando ao fim do primeiro acordo de 7 bilhões de reais, e agora ele já começou também a fazer o pagamento da dívida da saúde, já pagou 2 parcelas, inclusive, né? Então ele vem honrando aquela dívida que não foi ele que fez. Mas quem casa com a viúva leva o espólio. Ele está cumprindo e pagando os municípios.
E lembrando que isso foi por um problema lá de 2015. Eu acho que aí a imprensa e o seu programa, Rodrigo, com a credibilidade que tem que estar alertando e resgatando a memória das pessoas. Por que os municípios deixam de receber em 2017 e 2018? Por causa de uma política irresponsável em 2015, uma política realmente politiqueira e demagoga, onde que deu um aumento abrupto para os pessoais da educação de 31%, que refletiu, não tinha esse dinheiro. Não tinha esse dinheiro. Da onde que foi que acharam para pegar esse dinheiro? Dos cofres dos municípios. E aí foi o caos que aconteceu em Minas Gerais. Nós não podemos deixar que isso volte a acontecer. Indiferente que esse governo vai continuar ou novos governos que vêm pela frente. O senhor citou, por exemplo, esse aumento da educação ainda no ano de 2015, que resultou nesse cenário de dificuldades instabilidade econômica no estado de Minas Gerais. Sim. Não só nos municípios, que a gente tem que lembrar que já em 2017 já foi anunciada a escala de parcelas para o funcionalismo público estadual. Você lembra disso aí? 2017 não, 2018. 2018, em maio ou junho de 2018, falaram que ia ter um atraso, porque tinha pessoas que estavam recebendo a mais, que não sei o quê, que não, já era o indício que ia ter parcelamento e dali para frente a coisa só desandou. A gente tem esse cenário aqui em Minas, no plano nacional, recentemente a gente até falou que se aumentou o piso nacional dos professores, e que é muito justo se reconhecer que o piso dos professores aumente, mas que é preciso que lá em Brasília ou na cidade administrativa que se indique como é que os vai pagar. Mas a gente tem que entender que não foi bem assim, não. Houve um aumento, onde que o presidente fala que estou aumentando, mas no mesmo momento que ele fala que está aumentando, ele pega e a lei aonde que falava sobre pisos do magistério, ele anula com a lei que ele faz, anulando as outras. Então, hoje, o magistério do Brasil, na verdade, ele não tem mais políticas de plano de cargos e salários, porque foi anulado com essa decisão. Então, tem que ser reformulado para novamente fazer o plano de cargos e salários. Ô prefeito, para resolver isso, para que os prefeitos tenham mais autonomia, para que possam definir mais o rumo daquilo que eles querem fazer nos seus próprios municípios, o que tem que ser feito? É um novo pacto federativo? Eu acho o seguinte, são dois assuntos diferentes. Pacto federativo, nós estamos falando de mais recursos econômicos para onde que arrecada mais. Porque o recurso que vai levar. Nem sempre. Eu te falo, Coronel Fabriciano, nós saímos de um orçamento executado de 167 milhões e eu termino o ano de 2021 com 342 milhões. Então, eu dobrei os recursos executado no meu município, sem aumentar imposto e sem mexer com o pacto federativo. Então, o que faltava dentro de Coronel Fabriciano? Qualificação nos processos do dia a dia da gestão pública. E hoje falta para nós também qualificação a nível de legislativo, municipal, estadual e federal. Porque os caras vão propondo umas leis, porque às vezes eles nem sabem o que está acontecendo e ocasionam um dano danado. Vamos lá, uma coisa simples que aconteceu em plena pandemia. Você deve lembrar muito bem disso, Adê. Eles em bloco votaram uma lei em bloco, sem conhecer a lei, onde que dizia que gestante teria que ficar afastada do serviço, indiferente do mês que ela estava devido à Covid. Sabe o que aconteceu isso no primeiro momento? Pessoas que estavam contratando, na hora de contratar já dizia, essa é mulher não, então não quero contratar. Olha a instabilidade que ocorreu, não só no poder público, que o poder público mais é por concurso, mas na iniciativa privada. Então a gente tem que cuidar muito, orientar o que as pessoas estão votando para não ocorrer dano. Igual, projetos que envolvem recursos financeiros não são oriundos do legislativo. Tem que ter fonte. Ele vem da iniciativa do executivo. Então tem muita coisa que tem que ser falado antes. Sou a favor, sim, de discutir pacto federativo. Sou a favor, sim, agora reforma tributária. Tá falando muito em reforma tributária. ISS é um dos impostos que eles estão querendo unificar. Mas eu não vi ninguém falar ainda na reforma tributária do novo cenário econômico que já vinha crescendo e com a pandemia ele deu um salto galopante, que é a questão das compras online.
Hoje o cara tem lá na cidade dele, pequenininha, um atacarejo ou uma loja de grande porte, mas só para mostruário. Ele compra na internet, pega lá, e o município onde que ele está pegando o recurso não ganha nada de tributo. Ganha o tributo onde que saiu a nota online. Então nós temos que ter numa balança o seguinte: tá, tudo bem, eu posso até comprar online, mas nós temos que tributar, ter um meio termo, 60% para quem vendeu lá na origem da nota, mas 40% aonde que realmente chegou a mercadoria. Então, origem e destino, para não ter essa desigualdade tão grande que existe nos impostos, tanto de ICMS como de ISS. Quando o senhor fala de qualificação dos legislativos, do municipal, do estadual, do federal, para propor novas leis e iniciativas que não penalizem os municípios, como é que a AMM, a Associação Mineira de Municípios, pode ajudar a garantir essa qualificação? E vou além na pergunta, prefeito. Nós sabemos também que tem muitas cidades de interior que tem muita dificuldade técnica para propor projetos, para propor iniciativas que possam melhorar a vida, o bem-estar da população. Como qualificar esse corpo técnico da prefeitura? Como é que a AMM pode ajudar nisso? E como que ela pode ajudar nessa articulação com os legislativos para que aquilo que seja aprovado não deixe o prefeito com a corda no pescoço, como muitas vezes a gente vê? Eu acho que a AMM já vem fazendo isso, timidamente por causa da pandemia. Nós temos a AMM nos municípios, onde que a gente leva qualificação, e nós temos a nossa central de qualificação. Então, nós temos que levar isso também para o legislativo. É isso que a gente vai trabalhar, e com os parlamentares, é chamar eles uma vez por mês e dizer: olha, gente, está tramitando esse projeto, você sabe o que pode ser nocivo? Que a gente tem que entender que, às vezes, o parlamentar chega ao cargo pelo um movimento social, por uma classe que leva ele. Ele não tem por obrigação saber, no primeiro momento de eleito, tudo como é o rito das coisas. Mas no decorrer do mandato dele, sim, ele tem por obrigação se qualificar. E eu acho que a AMM pode fazer e vai fazer esse trabalho, se Deus quiser. Do ponto de vista do Pacto Federativo, o que você acha que precisa mudar? Eu digo o seguinte: é que nem eu te falei mais uma vez, eu falo o meu exemplo como Coronel Fabriciano. Sim. Sem chegar mais recursos, eu consegui melhorar tanto a gestão minha interna, como a questão de orçamento dentro do município. Antes de falar em pacto federativo, nós temos que falar em qualificação para receber esse pacto federativo. Eu acho que isso é muito importante. Evitar essas políticas de montaria que o nosso presidente Gilvan fala muito. Nós aqui fizemos toda a arrecadação, vai tudo para Brasília. Na hora de vir, vem em conta-gotas, e normalmente os projetos e os planos que são feitos em Brasília sobram para o prefeito pagar. Até menos essa gestão desse atual governo federal. Mas no passado, era quase que como a cada 3 meses saía algum projeto maravilhoso, bonito no papel, mas para quem tinha que executar eram os municípios, né? Eu acho que ainda tem um amadurecimento no Pacto Federativo. Eu acho que a Confederação Nacional dos Municípios, ela pode contribuir muito mais pelo enriquecimento do debate. Eu acho que nós, Sudeste, é uma das próximas pautas minhas, assim que tomar posse na AMM, é chamar os outros presidentes, tanto do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Espírito Santo, para nós fazer uma frente ampla do Sudeste, com o mesmo fim, com o mesmo objetivo, porque sim, as nossas associações juntas, as 4, têm muita força, tanto no legislativo local, estadual, como a nível de cenário federal. Como é que o senhor está vendo esse processo eleitoral que a gente está vivendo agora no ano de 2022? Nós temos 2 candidatos que protagonizam o debate político no plano nacional. O ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro. Claro que o processo está muito no começo ainda, mas de tudo aquilo que a gente ouviu, tanto um quanto o outro falar, a gente ainda não percebeu nenhum discurso voltado para essa questão do municipalismo, nenhum recado aos prefeitos. O senhor se preocupa com isso? Muito, muito. E cabe nós que estamos aí com a responsabilidade da presidência, como líderes de outros prefeitos,
levar a esses presidenciáveis a pauta municipalista. Tanto é que na nossa marcha dos prefeitos, que vai ser do dia 25 ao 28, os candidatos, os pré-candidatos foram convidados e lá vão receber a pauta municipalista. Estamos falando de 2 candidatos, igual você está falando, que já ocuparam, um está ocupando e outro já ocupou no passado. Então não são candidatos que não sabem a realidade da máquina pública. Então são 2 candidatos que sabem. Então eu acho que é muito fácil de tramitar pautas municipalistas com eles. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Você já participou com a gente aqui, já sabe, são perguntas objetivas, respostas objetivas, um ping-pong comigo. Combinado, prefeito? Ok. Para começar, o maior desafio da AMM? Manter os prefeitos unidos. A causa municipalista? Eu acredito transformar aí o dia a dia dos municípios mais eficaz para garantir as políticas públicas. Ser prefeito nos dias de hoje? É prazeroso e ao mesmo tempo desafiador. O governador Romeu Zema? Vem fazendo um bom trabalho e com certeza para os municípios tem honrado aquilo que se comprometeu. O presidente Jair Bolsonaro? Momento estável, mas os municípios também não podem reclamar. Em plena pandemia, nós fomos abastecidos com todos os recursos necessários. Haja vista que eu, município de Coronel Fabriciano, inclusive devolvi recurso ao governo federal por excesso de recursos que recebi. As eleições 2022 e o impacto nos municípios? A gente está bem otimista, todos os municípios, e vamos munir tanto os pré-candidatos a governo do estado como a governo federal de uma pauta municipalista realmente eficaz e que traga nessa pauta aquilo que a gente quer, a melhoria para o cidadão aí dos nossos municípios. Doutor Marcos Vinícius, do PSDB, ele é prefeito de Coronel Fabriciano e presidente eleito da AMM, Associação Mineira de Municípios. Prefeito, que o senhor tenha um bom trabalho, que faça um bom trabalho na AMM em defesa dos municípios. Obrigado pela entrevista. Obrigado aí, Rodrigo, obrigado aos ouvintes aí do Café com Política 91.7. Estamos aguardando vocês aí no nosso Congresso Mineiro. Certamente estaremos por lá. Obrigado, prefeito.